que venha a dificuldade que for, mas a pessoa ela permanece firme e forte. Amém? Com a igreja? Com o pastor? Não. Com Jesus Cristo. E é o que nós iremos ler agora. Capítulo 4. Eu irei me estender um pouquinho para que você entenda todo o contexto, tá? Então a leitura ela vai ser longa e pausada. Versículo 1 diz assim: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era tão profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando se afastaram das multidões, os discípulos, os 12 e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para explicar as palavras. Então ele lhe revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Os de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Vamos pausar aqui agora. Quem é o semeador? Qual é o nome que está atrás de mim? Jesus. Todos esses exemplos que o Senhor Jesus ele nos deu, representam um de nós. Todos esses exemplos representam alguém. O primeiro exemplo que ele cita é aquelas pessoas que ficam à beira do caminho. Como assim, pastor? A palavra até plantada dentro dela. A pessoa até recebe a palavra com alegria, como o próprio vai falar. Ela recebe a palavra feliz, mas a palavra dentro dela não cresce, e não consegue germinar e dar fruto. Então, ela acaba ficando à beira do caminho. Pelo fato de dar ouvidos às vozes do diabo que vem na cabeça dela, pelo fato de dar ouvido a coisas que surgem para ela, pelo fato de desanimar, ela acaba parando à beira do caminho. E é por isso que, como nós falamos ontem, você vê tantas pessoas inconstantes na fé. Pessoas que oscilam muito na fé. É essa semente. Que o diabo, assim como o Senhor Jesus vai falar um pouquinho mais na frente, ele vem e rouba a palavra. Ele rouba o alimento. Se todos os dias tiver alguém para roubar o seu alimento da sua casa e você não comer, como vai ficar o seu corpo? Todo santo dia, na hora do café, alguém vai lá, rouba a comida que tem na sua casa. Almoço, rouba a comida. Janta, rouba a comida. E você não come nada. Como vai ficar a sua fé? Como vai ficar o seu corpo? Vai ficar gordo, forte? É?
você vai desanimar, você fica fraco. Se você pular uma refeição que seja do seu dia, o seu corpo vai falar assim: meu Deus, estou fraco. Uma única refeição. Aí lança agora, joga para o campo espiritual. Se toda vez que nós pregamos para você, a palavra entra aqui e sai aqui, eu pergunto, quando é que você vai mudar de vida? Quando é que essa palavra vai entrar dentro de você, vai crescer e dar fruto? Nunca. Se você não permite com que a palavra de Deus ela seja plantada dentro de você, e você não rega essa semente, não tem como a sua vida mudar, não tem como você criar raízes. Então Satanás vai vir de fato e de verdade, e vai roubar a palavra de dentro de você, vai roubar, vai tirar. Há pessoas que já não lembram mais o que foi pregado no domingo, ou o que foi pregado na quarta-feira passada, ou até mesmo ontem. É muito fácil, pessoal, disso acontecer. Muito fácil do diabo vir e roubar a palavra. E se não tem alimento, não tem força. Então, se você quer chegar até o fim, esse é o primeiro grupo de pessoas. Aqueles que até começam, recebem a palavra, ela tem consciência de que precisa buscar a salvação. Ela tem consciência disso, eu preciso buscar a Jesus. Mas o diabo rouba a palavra, ela fica fraca e ela para à beira do caminho. Continuando. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmo, de pouca perseverança, ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Olha aqui para o pastor. Esse segundo grupo é aquela pessoa que entendeu, a palavra foi plantada, ela quer buscar a salvação, ela quer ser salva, ela entendeu, eu preciso buscar a Deus, eu preciso lutar pela minha salvação. Mas as tribulações é maior do que a necessidade que ela nutre dentro de si do Espírito Santo. Como ela não tem raiz, as tribulações a tiram. Você já viu um pé de feijão pequeno? Quando está crescendo, vocês nunca viram? Como não tem uma raiz profunda, você chega, faz assim, ó, acabou, você tira. Assim também tem sido muitas pessoas, que o diabo não tem tido dificuldade nenhuma para derrubar ela, para minar a fé dela. Porque na primeira dificuldade que surge, no primeiro problema que aparece diante dela, a pessoa murmura. Na primeira luta que surge diante dela, a pessoa para de orar, para de vir à igreja, para de perseverar. Ela esquece completamente que precisa buscar a salvação. Na primeira dificuldade que surge, a pessoa desanima. Então a tribulação, as guerras, as dificuldades têm sido muito maior do que o desejo dela de receber a salvação, de ser salva. Então é uma pessoa que Jesus até quer, a palavra é até plantada, mas pelo fato da pessoa não vencer as tribulações, ela é tirada, não por Deus, mas pelo próprio diabo. Quando ele coloca as lutas, coloca as dificuldades para parar a pessoa. Continuando. Versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
frutífera. Olha aqui para o pastor. Esse grupo aqui representa aqueles que Deus não é prioridade para ele. Aqueles que Deus é uma necessidade, mas não é prioridade. Ela recebe a palavra. Veja que em todos eles foram semeados. Todos eles foram plantados. Todos eles receberam o quê? A palavra. Mas nem todos deram frutos. Nem todos tiveram raízes. Nem todos cresceram. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Mas eu vou deixar para ler o último versículo daqui a um pouquinho. Todos esses não criaram algo chamado raiz. Todos esses eram ralos e não tinham raízes. E que raiz é essa, pastor? Que raiz é essa que a palavra ao ser plantada tem que nascer dentro de mim, essa raiz? Que a palavra ao ser plantada dentro de mim tem que crescer. Que raiz é essa? Essa raiz chama-se Espírito Santo. Porque se você não tiver essa raiz, se você não nutrir a palavra dentro de si, se você não for uma boa terra para receber essa palavra e fazer com que ela cresça e dê frutos, e tenha uma raiz, você para no meio do caminho. Se eu não for uma boa terra, eu paro à beira do caminho. Então, se você quer chegar até o final, se você quer chegar até o fim com o Senhor Jesus e quer alcançar a salvação, é necessário que as suas raízes, que a sua raiz seja profunda. Profunda para suportar as tentações, profunda para suportar as lutas, profunda para suportar tudo. As afrontas, as acusações, os pensamentos. Porque se nós não tivermos essa raiz, as lutas param, as dificuldades nos param. Quantas não foram as vezes que você não sentiu vontade nenhuma de vir à igreja e você não veio? Quantas não foram as vezes que você chegou em casa cansada? Ah, pastor, mas eu trabalhei o dia todo. Sim, você poderia ter vindo buscar, se renovar, se fortalecer. Sem perceber, a pessoa acaba abrindo espaço para o diabo vir e arrancá-la da presença de Deus. Se você for esperar sentir vontade de alguma coisa, vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de buscar o Espírito Santo, vontade de vir à igreja, sabe quando é que você vem? Nunca. Porque a nossa carne só quer o que é ruim. A sua carne só quer o que é ruim. A minha carne só quer facilidade. A sua carne só quer facilidade. O que é mais fácil. Só que facilidade não cria raiz profunda em ninguém. Eu nunca vi ninguém falar assim, pastor, eu recebi o Espírito Santo sem fazer nada, sem entregar nada, o Espírito Santo me deu. Olha, Jesus me deu o Espírito Santo. Jesus mudou a minha vida sem fazer nada. Nunca vi e não haverá. Porque para que eu receba essa raiz profunda, é necessário muito sacrifício, muita renúncia. Renúncia da minha vontade, renúncia do meu querer, renúncia do que eu faço de errado, renúncia da velha vida. Olha aqui para o pastor, preste atenção. É necessário que nós venhamos renunciar. Se não houver essa renúncia, não tem raiz, não tem Espírito Santo. Mas pastor, e as preocupações da vida? Elas têm que estar abaixo da sua necessidade de ter Deus. Os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, elas têm que estar abaixo da necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo. Tem que estar abaixo. A sua prioridade tem que ser em conhecer o Senhor Jesus. Porque se você não conhecer, se você não receber, se você não for uma terra boa, vai vir a luta, vai vir dificuldade, vai vir um desânimo, vai vir Satanás, vai roubar a palavra e tirar você do reino de Deus. Pensa aí na maior luta que você tem enfrentado. Pensa aí. Pensou?
Fala assim, pastor, esse é o meu maior problema. Pastor, não tem problema nenhum não. Me ensina aí, como é que faz isso? Pensou o seu maior problema? Você pensou? Ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida. A necessidade de vencer ele não pode ser maior do que a necessidade que você tem que ter pelo Espírito Santo. Pessoal, o Espírito Santo para nós, ele tem que ser como o ar que nós respiramos. Você consegue viver sem ar? Sem oxigênio? O Espírito Santo é além disso. O Espírito Santo é muito mais do que o ar que eu respiro. Vai muito além, pessoal. Eu queria poder abrir a sua cabeça para você entender que problema, dificuldade, luta na família, luta no casamento, doença, nada disso se compara. Nenhuma dessas guerras se compara a você ter o Espírito Santo, a você receber o Espírito Santo, a você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu conheço a Jesus, eu estou tranquilo. Nada disso se compara. Você sabe que vão vir as lutas, vão vir as dificuldades, vão vir os desertos, mas você se preocupa mais com a sua salvação, em agradar a Deus, do que com os problemas.